Não foi ninguém. O que aconteceu, Juliana Frattini? Foi você, né, Juliana? Você que acabou com a manifestação de ontem na Paulista, não é, Juliana Frattini? Imagina, como é que eu acabaria com uma coisa que mal aconteceu? Nem aconteceu, não tinha por que acabar, né? Eu não vi o Vitorino na Avenida Paulista ontem. Alguém viu? Você viu? É claro que ninguém ia me ver nesse negócio. Eu não sou gado de ninguém, entendeu? Não tem essa história, não tenho político de estimação, não tenho demagogo de estimação. Vocês não estão falando qualquer um não, rapaz. Eu sou profissional de comunicação política. Não sou militante chinfrim, vagabundo. Ai, homem livre. Tem comigo, não. Ai, que homem livre. Vamos falar então dessa manifestação que aconteceu ontem aqui na Avenida Paulista. A grande verdade política. Como eu disse, segundo a Polícia Militar, 6 mil pessoas compareceram ontem na Avenida Paulista em manifestação organizada pelos movimentos Vem Pra Rua e MBL. Políticos de vários partidos estavam lá. Ciro Gomes, João Amoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, os senadores Alessandro Vieira e Simone Tebet, a Tabata Amaral, a deputada Isa Pena, dentre outros. Se o palco tava cheio, a Avenida Paulista não. Vamos lá, quem começa? Qual a avaliação de vocês? Vou começar pelas damas. Vai, Juliana Frattini. O que aconteceu, Juliana Frattini? Pelas lideranças que você menciona, a gente percebe que são políticos que sempre quer dizer, não sempre, né? Mas, de um modo geral, tentam se colocar num espectro centrista. Então, com pensamento liberal, porém, existe uma visão de Estado, de bem-estar social, que ela é bastante limitada, mas com uma valorização do pensamento liberal. Então, essa é a característica geral. Né? Alguns mais tendenciosos para um lado, como o Amoedo, por exemplo, do Novo, e outros de outro lado, né? Mais para centro-esquerda, como do PDT, por exemplo, também. Agora, esse equilíbrio que nós assim, supomos que seria ideal para a política, ele não move paixões. Embora essas lideranças elas consigam dialogar razoavelmente com o público, não é um público que se sentiu motivado assim afetivamente, como foi o público do Bolsonaro, que esteve na manifestação do dia 7, né, que é aquele que permanece bolsonarista independentemente do que acontece, e provavelmente é um público diferente do que nós veremos no dia 2 de outubro, quando a esquerda, que se coloca mesmo como esquerda e não quer saber de muito papo sobre terceira via, sobre equilíbrio, a esquerda, esquerdista mesmo, vai para as ruas, dia 2 de outubro. E você, Vitorino? O que você achou, Vitorino? Em primeiro lugar, eu acho que assim, tá faltando legitimidade para quem convoca uma manifestação. Vamos começar a falar a real, vai. O MBL foi um dos maiores pilares aí de apoio do governo Bolsonaro. Então, eu não posso dizer que não haveria MBL, não haveria Bolsonaro sem MBL, porque seria uma mentira. O MBL não é tão influente assim. Mas a verdade é que ele ficou no país todo, enchendo a paciência de todo mundo, que tinha que tirar o PT, e em dado momento ele falou que o Bolsonaro é quem ia resolver. Então, antes de qualquer manifestação possível, eu acho que ele tinha que fazer um grande trabalho de erramos. A gente apostou num negócio e a gente errou. Porque sem você fazer esse negócio, essa meia-culpa, vamos dizer assim, que legitimidade tem você, depois de ficar na Paulista, enchendo a paciência de todo mundo, dizendo que era só tirar a Dilma que o Brasil ia para frente, agora você quer tirar o Bolsonaro. Ou seja, a gente tirou a Dilma, o Brasil não foi para frente, o dólar explodiu, gasolina ficou cara, a pandemia foi uma gestão porcaria, a gente não tem uma reforma, nenhuma reforma tributária, nenhuma administrativa, então aquela ideia do vamos tirar a Dilma que o Brasil melhora, que foi a ideia vendida para o MBL e para o Vem Pra Rua, essa ideia ruiu. Aí quem que é o outro? Eu falei só do MBL, né? Falta o Vem Pra Rua. Quem é a liderança do Vem Pra Rua? A liderança do Vem Pra Rua é o Rogério Schecker. Né? No MBL eu tenho o Renan e no Vem Pra Rua eu tenho o Rogério Schecker. O Rogério Schecker, ele não é um pouco tucano, ele é muito tucano. Então ele já vai para uma manifestação carimbada como alguém que queria um espaço dentro do poder usando a pluma do tucano.
Tanto é que nós tivemos vários tucanos ali. E nesse meio do caminho, ele toma uma direção diferente do MBL. O MBL estava fazendo uma manifestação teoricamente pluripartidária e o Vem Pra Rua estava dizendo que não dá para ficar do lado da esquerda, para tirar o Bolsonaro. Isso gera uma confusão enorme. Então, a questão é muito simples. Aquelas manifestações que o MBL teoricamente fala que foi ele que promoveu, não eram manifestações do MBL. Aquilo eram manifestações das pessoas que estavam incomodadas com a política tradicional. O MBL percebeu nesse dia 12 o que o Aécio Neves percebeu na urna. Lembra que a história, os votos do Aécio Neves, os votos nunca foram do Aécio Neves, pessoal. Os votos que o Aécio Neves teve eram votos anti-PT. Aquele apoio que o MBL achou que tinha era, na verdade, uma manifestação contrária à política tradicional e o MBL, naquele momento, representava isso. Quando o MBL chama para o seu palanque a política tradicional, acaba a força do movimento. Então, parafraseando o Tropa de Elite, MBL, quem disse que esse apoio é teu? Tem essa frase no Tropa de Elite? Eu não lembro dessa frase. Não, era uma do Tropa de Elite 2, o cara fala, não, mas como é que é? Você vai sacanear a minha boca? Aí o miliciano corrupto fala, mas quem disse que a boca é tua? Boa, né? É a mesma coisa. Quem disse que esse público revoltado da política era do MBL? Vem o tempo e mostra que esse povo não é do MBL, pessoal. Esse povo é da antipolítica. E esse mesmo povo da antipolítica rachou com o Bolsonaro agora, quando ele chama o Temer para fazer aquela carta. Boa. Boa análise de vocês dois. Uma coisa que eu notei, queria só dar um ingrediente para vocês continuarem no comentário. Eu estive na Paulista, assim como estive no dia 7, como observador jornalístico. E uma coisa que eu notei ali em determinado momento é que você tinha 2 caminhões, 2 palcos, um em cada esquina do MASP. Então, enquanto estavam discursando uma sequência de políticos ali no caminhão, no palco montado pelo MBL, numa esquina do MASP com a Paulista, na outra esquina do MASP tinha o palco do Vem Pra Rua e os caras estavam metendo pau nos políticos que estavam no palco do MBL. Eu vi alguém falando, não sei identificar quem é que estava falando, mas alguém no microfone do Vem Pra Rua dizia, eu não vou lá me juntar com o Ciro Gomes, eu não vou lá me juntar com fulano, com ciclano. Quer dizer, se já não tem união entre esses organizadores de um movimento que se embalou com a bandeira do vamos pela democracia fora Bolsonaro, se eles já não se unem ali, como é que vai dar certo um negócio desse? Como você bem colocou aí, Vitorino, eles não têm essa legitimidade e essa força toda, né? Não tem, rapaz. E outra, assim, quando o MBL surgiu, eles falavam que ninguém ia ser político, ninguém estava ali para ser candidato. Bom, o que é o Kim Kataguiri, então? O que é o Fernando Holliday? O que é o Arthur Duval, né? O Mamãe Falei. Ué, se ninguém ia ser candidato, o que aconteceu? A gente teve algum momento ali que, sei lá, veio um ET, obrigou os caras a serem candidatos, é isso? Porque quando surgiu a manifestação, era tudo manifestação apolítica e apartidária. Então, a verdade é que, assim, quem apoiou essa galera sabe que foi usado. E agora a conta tá vindo. Pois é, na quinta-feira a gente teve com o Kim Kataguiri aqui no programa. Eu perguntei, não sei se vocês notaram, quem assistiu o programa. Quem não assistiu, tá lá a entrevista dele lá no nosso canal, youtube.com/Grande Verdade. Aliás, a nossa live nesse momento tá acontecendo por esse canal também. E a gente perguntou pra ele, e aí, vai ter mais gente no dia 12? Nós perguntamos quinta passada. E ele deu uma sabonetada ali, deu uma escorregada ali na resposta. Ele não disse nem que sim, nem que não. Não, vai ter gente que tá a fim de lutar pela democracia. Eu, na hora ali, já percebi, já tá desconfiado que não vai ser um fiasco, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se a gente vai partir pro critério de qual teve mais gente, fez sucesso ou não, se for esse o critério, então, no dia 7... Obviamente, teve aí 140 mil, segundo a Polícia Militar, 140 mil pessoas aqui na Paulista. Comparada com a de ontem, com 6 mil pessoas também, dado da Polícia Militar. A manifestação pró-Bolsonaro, no dia 7, venceu, se é que a gente pode dizer assim. Eu não sei se isso é relevante. Qual é a relevância disso? É isso que eu ia perguntar pra vocês. Qual é a relevância de encher mais gente, encher a rua de gente? Peraí, mas não venceu ainda, Aldrin. Olha, Diga. Dia 7,
dia 7 foi Bolsonaro e contra as instituições. Ontem, dia 12, foi democracia, né? Nem Bolsonaro, nem Lula. E dia 2 de outubro haverá manifestação da esquerda. Eu acredito que a gente precisa aguardar essa manifestação para ter um parâmetro maior de quantas pessoas estão dispostas para ir às ruas agora defender a bandeira da esquerda. Não é simplesmente defender a democracia, é defender a bandeira da esquerda, de um modo geral. Na próxima. Então, estão programados centrais sindicais, movimentos sociais, lideranças petistas, e suponho que o PSOL vá participar também, aí PCdoB, enfim, toda a esquerda mais tradicional deve comparecer nesse evento também. Aí a gente vai ter uma noção maior de qual núcleo hoje consegue arregimentar mais pessoas para as ruas. Eu acredito que pode ser que eles coloquem muita gente na rua, sim. Essa vai ser no dia 2. Vai ser no dia 2. 2 de outubro, exatamente. Fala, Vitorino. Eu acredito que a Juliana tá certa, que vai ter mais gente. E aí a gente precisa fazer também uma análise fria, tá? Quando você tem uma manifestação em favor do Bolsonaro, eu preciso explicar isso pro ouvinte, porque muitas vezes eu acho que ele não sabe como a política é feita. Para você mobilizar as pessoas, você tem que ter paixão. Para você ter paixão, você tem que ter um ícone. É igual um time de futebol, né? Quando um time de futebol contrata o craque, vende camisa. Se ele tiver um bando de gente que, apesar de jogar bem, não é craque, não vende camisa. A mesma coisa se aplica à política. Quando você tem um ícone, como o Jair Bolsonaro, que é um ícone, você pode gostar dele ou não, mas é um ícone para os conservadores, claro. Existe um arrebanhamento em favor do ícone. Quando você vai fazer para a esquerda e você tem o Lula como um ícone, vai ter gente que vai se mobilizar porque tem um ícone, tem um embaixador, tem alguém que você vai canalizar a energia da massa, entendeu? Agora, quando você faz em favor da democracia ou de uma terceira via, quem é o ícone? Não tem. Entendeu? Você teria que primeiro... Aí eu estou te falando como profissional de comunicação política. Antes de você pensar em fazer um evento em favor da democracia, você tem que construir ícones para você poder mobilizar as pessoas. O movimento das diretas foi assim. Então, assim, você não pode sair querendo achar que você é ícone, você, MBL, é ícone. Não é assim que funciona. Você tem que fazer toda uma narrativa, as pessoas têm que se sentir parte. É isso daí que muitas vezes falta ao movimento. As pessoas se sentirem parte dele. Quem é a favor do Bolsonaro se sente parte. Quem é a favor do Lula se sente parte. Lembra que eu falei aqui em vários programas? O Ciro é um ótimo candidato, mas ele só vocaliza ele mesmo? Tá claro para vocês agora o que eu estava dizendo? Tem 6 mil pessoas lá na rua. Foi isso que aconteceu. O Dória, eu não falei isso para vocês também? Olha, o Dória pode ser um candidato, mas o Dória não representa as pessoas. Nem no estado dele, santo Deus, ele conseguiu mobilizar pessoas. Vocês entenderam agora o que eu estou falando? Você está dizendo que capacidade de mobilização é algo que essas figuras que estiveram ontem na Paulista definitivamente não têm. Você acha que elas podem vir a ter, podem construir isso? Mas a minha pergunta... Eu acho muito difícil, tá? Elas virem a construir isso, porque elas teriam que mudar o jeito de pensar, Aldrin. Ok. Boa parte de quem estava naquele palanque acha que o povo existe para eles e não eles existem para o povo, entendeu? Aí é difícil. Mas a pergunta que para mim é relevante é: qual é a importância disso? Capacidade de levar pessoas para a rua é determinante para vencer uma eleição? Eu vou te dizer que não é determinante porque você tem outros fatores, mas tem um peso relevante a sua capacidade de mobilização, principalmente porque a sua comunicação ela não consegue chegar a todo mundo. Então, assim, você tem que ter um conglomerado de pessoas, porque você fala no Facebook, aí como nesse programa aqui da rádio, a gente fala aqui, ele vai chegar em todo paulistano, em todo brasileiro? Não vai. Agora, se cada um dos ouvintes que escutam essa rádio compartilhar com seu amigo, isso vai aumentando. Chega uma hora que a tua capacidade de comunicar é maior do que a capacidade de um adversário de provocar uma fake news contra você. E isso pesa.
Eu vou dar minha opinião de orelhudo aqui, tá? Não sou especialista, eu sempre faço essa ressalva porque minha opinião em nada é a mesma coisa. Mas é a sensação. Não exagera também. É a sensação que eu tive nas ruas. Tanto, como eu já disse aqui, eu estive no dia 7, fiquei mais de 1 hora tentando atravessar a Paulista, ouvindo, sentindo as pessoas. E nesse domingo, ontem, também estava aqui para conferir o clima. A impressão que eu tenho, e juntando as análises que foram feitas ao longo da semana, para a turma do Bolsonaro, o dia 7 também não pode se dizer que foi um sucesso, porque todo o esforço que foi feito, né, a estrutura que foi montada, excursões com cachê, com lanche, o pessoal do agro bancando viagem de gente do interior para vir aqui para Paulista, pessoas de outros estados. Quer dizer, não, foi um fracasso, Aldo. Houve um mega... Você está minimizando. Sim. Foi um fracasso. Houve um mega investimento para o dia 7 e o resultado, como disse o Vitorino aí, foi um fracasso. Se você considerar o que poderia ter sido, foi uma merda. Isso. Tanto é que o Bolsonaro, se tivesse sido bom, você acha que ele tinha feito aquela carta com o Temer? Exatamente. Sério? Se ele tivesse juntado milhões de pessoas ali, ele tinha dado golpe, né? O discurso era outro. Ontem também foi um fracasso. Acabamos de falar aqui. 6 mil pessoas, o MBL juntou um monte de políticos de várias legendas. Um fracasso. A conclusão que eu chego é que a população não está preocupada com a eleição ainda, o Vitorino, Juliana. Eu acho que a população não tá nem aí. A galera tava um calor ontem, as pessoas estavam em casa, tomando cerveja, vendo Luciano Huck, jogando videogame, sei lá, fazendo outra coisa. Vou pra Paulista? Não. Vou nada, deixa os caras lá. A carta deu uma arrefecida na história. Não foi assim, não. Agora, só quem tá puto com o Bolsonaro é, de fato, o pessoal da esquerda. As pessoas, a classe média e o eleitor médio, ele recebeu a carta, ele não tá levando tão a sério, mas ele quer que seja verdade, entendeu? Porque não dá, no 7 de setembro, o cara vai lá e fala que vai quebrar tudo. Aí passa 2 dias, não é bem assim, eu tava emotivo e tal. Aquilo deu uma quebrada também. Se ele não tivesse feito aquilo, eu acho que mesmo essa manifestação chinfrim tinha ficado melhor. Fala, Juliana. Fala. Aqui as considerações que você fez, né? Vocês dois fizeram de que a manifestação do dia 7 foi um fracasso por toda a infraestrutura montada, de ontem também. Agora, é preciso aguardar do dia 2 de outubro. E aí a gente vai ter condições de falar qual é a relevância de se botar gente na rua. Porque a esquerda tem uma grande capacidade de mobilização. Até antes dos movimentos das jornadas de junho, julho, né, de 2013, quando as pessoas se reuniram para falar sobre não é só pelos 20 centavos que começou -se a discutir mais sobre política, quem tinha maior capacidade histórica de mobilização aqui no Brasil, nos últimos anos de democracia, era a própria esquerda. E continuou sendo durante muito tempo até o fenômeno Bolsonaro. Então agora, em que o Bolsonaro está bastante caidinho, né, encontrando muitas dificuldades para poder se levantar nessa disputa dessa narrativa, a esquerda ela está cada vez mais consolidada no sentido de ir tomando esse espaço. Ela está tomando esse espaço de maneira mais consolidada. E a gente não vê tanta objeção em relação ao ícone Lula. Existe muita objeção. Mas na hora do vamos ver, vocês viram, não tinha ninguém na manifestação de ontem. Cadê a objeção contra o Lula? Então, se era uma manifestação nem Bolsonaro, nem Lula, essas pessoas poderiam estar na rua também. Ou poderiam estar manifestando mais no ambiente das redes. Isso não tem acontecido. Agora, paulatinamente, a esquerda fala. Leva para a rua. Bolsonaro, a mesma coisa. Tá vendo? É por isso que eu acho ruim esse negócio de manifestação. Agora a Juliana tá usando aquela manifestação chinfrim que o MBL organizou para justificar que não tem oposição ao Lula. Olha essa coisa doida. Porque, assim, isso não tá fora de questão, Ju. Peraí, aquilo ali não foi uma manifestação de fato organizada, como é organizada do PT e como é organizada do Bolsonaro. Não vem, não. Aquilo ali é outra história.
Aquilo é o playground das manifestações. Eu estava lidando ali com os dentes de leite. A gente está falando de rua. De rua não rolou. É diferente. Em 2015, durante o governo Dilma, o movimento Vem Pra Rua conseguiu arregimentar muita gente. Vamos lá, Ju. Peraí, gente. Podemos separar as coisas? Porque assim, eu tinha um processo de instauração de impeachment em andamento, certo? Hoje eu não tenho. Então, é um outro momento. Eu tinha uma presidente que já tinha dado 2 PIBs negativos. Hoje eu tenho um que deu 1 PIB negativo e tem uma desculpa do coronavírus. Eu tinha muita gente atrás do impeachment da Dilma. Hoje, o momento é diferente. Eu tenho uma parcela. Então, assim, não dá para falar que é a mesma coisa. Você sabe muito bem como as manifestações são organizadas. Então, assim, você não é novata no jogo para não saber. Você sabe que tem muito dinheiro por trás de cada manifestação. Né? Aqui, por exemplo, a manifestação do Bolsonaro, dia 7 de setembro, de onde saiu o dinheiro para bancar aquelas carreatas todas? Para bancar o lanchinho, onde os caras dormiam e tudo mais. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Essa manifestação não foi vendida como a manifestação nem Bolsonaro nem Lula. Isso não foi assim, não. Não houve uma grande mobilização popular dizendo eu não quero nenhum e nem outro. Só houve uma manifestação em repúdio ao Bolsonaro. Essa de ontem? Não está dizendo que era contra o Lula também. Peraí. Não entendi. Essa de ontem você está falando? É. A de ontem não foi uma divulgação, nenhum nem outro. No começo ela foi vendida como nem Bolsonaro nem Lula, fizeram até camiseta, e aí perceberam que seria um erro estratégico e mudou para fora Bolsonaro. Quer dizer, o MBL mudou. O Vem Pra Rua continuou com essa história e se deu mal, né? Fizeram até inflável ali, que foi super criticado. O inflável que tinha a imagem do Bolsonaro com o Lula, os dois abraçados. Mas enfim, foi um erro de comunicação, né? Não, foi. Eu vendo aquela mobilização, parecia os dentes de leite, sabe, jogando. Um correndo atrás da bola, outro trombando com um colega. Então, só que aí, por que eu não gosto disso? Porque dá justificativa pro esquerdista achar que não tem gente contra o Lula. Porque isso, o Lula tem uma rejeição de mais de 40%. 40% quer dizer 4 em cada 10 brasileiros. Não é pouco, não. Peraí, mas o que a gente está falando aqui? De rua. A capacidade de mobilização da esquerda, ela ainda é muito forte. Quer dizer, a gente vai poder saber isso com mais certeza depois do dia 2. Eu concordo com você. Porque o Aldrin está perguntando o tempo inteiro aqui, qual é a relevância de levar a gente para a rua? Será que tem a capacidade de mobilização? Você já comentou aí que a comunicação não chega a todos, então é relevante você poder mobilizar todo mundo, enfim. Então, vamos ver no dia 2 de outubro, qual é a capacidade de mobilização ainda da esquerda. No dia 2 de outubro, dia 2 de outubro, pode ter 10 milhões de pessoas. O que eu estou dizendo é, você encher dia 2 de outubro não quer dizer que a maior parte do Brasil queira Lula. Não quer dizer que ele não tem rejeição. E aí você utilizou uma premissa seguinte, olha, estava vazia a Paulista, então o Lula não tem tanta rejeição assim. Isso não é uma verdade. Assim, a verdade é, quantas pessoas no Brasil vão a manifestações? De 200 milhões, não teve 1 milhão a favor do Bolsonaro. E se não vai ter 1 milhão a favor do Lula também. O resto do país, eu vou dizer o que ele quer. O resto quer emprego, quer reforma, quer gasolina barata. Mas é isso que eu tô falando. De Lula e Bolsonaro. É isso que eu tô falando. Quando eu fiz a pergunta, eu quero entender isso. Qual é a relevância de você encher a Paulista com 1 milhão de apoiadores? Quer dizer que você vai ganhar a eleição? Não, muito longe disso. Né? No caso do Lula, como disse o Marcelo Vitorino, vale para o Bolsonaro também. Podia ele ter lotado a Avenida Paulista, que os 62% de rejeição que ele ainda mantém nas pesquisas não ia se alterar. A real é essa. Ele vai ganhar a eleição mesmo enchendo a Avenida Paulista? Não vai. Ele vai ganhar a eleição enchendo a esplanada dos ministérios como ele encheu no dia 7 ali. Encheu não, né? Ficou 1/3 dela ocupado. Quer dizer... E ele não faz de novo, hein, Aldrin? Então... Depois da história da carta do Temer, eu acho que ele não faz de novo, não. Pois é. E o mesmo então, vale pro Lula. O Lula vai chamar um monte de gente. O Lula tem essa capacidade de mobilização ainda? Eu não sei. Ele vai estar na Avenida Paulista, Juliana? Então, eu não sei. A gente tem que ver. Eu também não sei. Não tenho essa certeza. Agora, mas espera aí, gente.
vocês estão falando de novo aí da rejeição, que não significa que porque não encheu, não tem rejeição contra o Lula. Claro que eu concordo com isso, isso é factível, não tem o que discordar, né? Os números mostram, apontam. Eu não sei se eu não me fiz explicar direito. Nós tivemos ontem quantas lideranças de centro, quantas lideranças que querem, que tem esse discurso, essa narrativa que o Vitorino está falando do brasileiro médio, do brasileiro comum. Quantas lideranças nós tínhamos lá? Várias, ontem. Vocês falaram, tinha Ciro, tinha Moedo, tinha Tabata Amaral, tinha o Alessandro Vieira. Liderança, sim, liderança, mas nenhum ícone, como vocês usaram o termo, nenhum é ícone. Nenhum ícone. Então, gente, é isso. Se não tem nenhum ícone, se não tem nenhuma liderança tão forte, capaz de mobilizar essa paixão, como é que a gente pode também dizer, assim, de sopetão, de que eles podem ainda se tornar mais fortes do que o Lula ou do que o Bolsonaro? É disso que se trata. Olha lá, a Juliana. Olha a Juliana, Vitorino. Você já sabe onde a Juliana tá querendo chegar. A Juliana já tá querendo forçar a barra pra dizer que, olha, só tem o Lula. Só tem o Lula no ano que vem. Nas eleições que vem. Só vai dar pra funcionar com o Lula. É isso que ela tá querendo. Toda vez é isso. Toda vez é isso. Pelo amor de Deus. E o PT, a questão... Você quer ver uma coisa? Lula. Se o Bolsonaro não for candidato, Lula não ganha essa eleição. Pois é. Será que é possível quebrar essa dupla aí, essa polarização? Aliás, eu acho que se tem alguma coisa que venceu nessas duas manifestações foi a polarização, né? Ficou evidente. Não tenho dúvida. Vocês acham que se o PT não tivesse lançado candidato, o Bolsonaro seria presidente? Pro ano que vem, você está falando ou você está falando de 2018? Não, 2018. Se o PT não lança o Haddad, você acha que o Bolsonaro seria eleito presidente? Não sei, não consigo responder. Mas é muito difícil, cara. A história seria outra. Tanto é que eu conversei com vários petistas depois e falei, pô, vocês sacanearam a gente, porque bastava o PT não ter um candidato, a gente não tinha Bolsonaro presidente hoje. Então, o Lula o Lula e o Bolsonaro, eles convivem e precisam conviver. Um depende do outro para chegar no segundo turno. Se você tirar um, os dois caem. Por isso que o Lula também não bate tão forte. E o Bolsonaro também não tá tão forte que o Lula não seja candidato. Por que ele não pressionou contra a soltura do Lula? Porque ele sabe que ele depende do PT. Olha só, os institutos de pesquisa estavam na Avenida Paulista ontem e pesquisaram entre os manifestantes, né? E chegaram alguns dados curiosos aqui que vale a pena a gente comentar. 85% dos manifestantes concordam que para o impeachment do Bolsonaro acontecer é preciso uma ampla aliança que una a direita e a esquerda. Só que dentre esses entrevistados, apenas 40% deles disseram que... 40% deles disseram que não participariam de uma manifestação junto com o PT. É curioso, né? 85% concorda que tem que juntar... Eu falei aqui que o Lula tinha 40% de rejeição. Olha o que está na tua pesquisa. Pesquisa de ontem, da Avenida. Quem estava nos protestos da Paulista. Claro. Mas isso é claro, gente. Ele também não se conseguiu mobilizar no discurso de ontem, né, que poderia ter sido também uma manifestação contra Bolsonaro, pró-democracia, em defesa das instituições, não se conseguiu fazer essa articulação direita, esquerda contra o Bolsonaro, direita, esquerda a favor da democracia. Não se conseguiu. Isso já, olha, ontem para mim, isso assim foi definitivo, é uma utopia. Imaginar que esquerda e direita vão se unir em narrativa, ainda que seja para defender a democracia de personalidades fascistas. Isso não vai acontecer. Mas, Juliana, mas tinha gente de esquerda ontem junto com políticos de direita? Ou de centro? Mais ou menos, né? De centro. Mais ou menos. Não tinha. Era de centro-esquerda. O Ciro não é esquerda?
Não, o Ciro não é esquerda. Assim, é centro-esquerda. Sabe por quê? Porque tanto a esquerda quanto a direita não estão preocupadas com o país. A verdade é que a esquerda e a direita estão preocupadas com perpetuação de poder. Essa é a realidade. Porque se os caras estivessem preocupados com o país, eles teriam procurado já uma solução amistosa para essa zona que o Brasil está enfrentando. Só que o que eles querem? Querem cargo em estatal, e nisso eles são iguaizinhos. O boneco do vem pra rua não está errado. Então você também considera que é uma utopia, né? Nós acreditarmos que vamos chegar numa neutralidade de pensamento para defender a democracia. Não existe. Não, isso não vai acontecer realmente. É preferível bater. E aí também está uma explicação do porquê que um impeachment do Bolsonaro jamais deve acontecer. Jamais. Porque não existe um interesse de fazer uma articulação, como foi tempos atrás com o Supremo, com tudo, né? Para salvar, entre aspas, na visão de quem teve essa ideia, o país do governo Dilma, em fazer um Supremo com tudo para salvar o país do Bolsonaro. Não tem. Bom, falando nisso, Vitorino, qual é a temperatura aí em Brasília para o impeachment? O impeachment ficou mais frio depois da carta do Temer? Rapaz, o impeachment ficou mais frio. Só que a divulgação toda que o Temer fez prejudicou muito o Bolsonaro com a base dele. Com a classe política, a coisa arrefeceu. Porque ninguém apostava que o Bolsonaro seria capaz de publicar um comunicado como aquele. Vocês podem esquecer. Assim, se eu tivesse apostado contra a carta, eu estava pobre hoje, tendo que pedir dinheiro para os ouvintes, até para o ouvinte gado. Então, mas ninguém apostava que o Temer, parecendo até um negócio, sei lá, meio alienígena, chegasse no ouvido do Bolsonaro, cantasse um negócio para ele e o Bolsonaro aceitasse. Então, vamos falar mais. Vamos explicar melhor isso aí. Vamos explicar melhor para quem está ouvindo. Primeiro, eu não sei se todo mundo está acompanhando, mas foi divulgada uma carta na semana passada, assinada pelo Bolsonaro, mas a gente ficou sabendo rapidamente que a carta foi escrita pelo Michel Temer e com a ajuda de um marqueteiro. E nessa carta, Bolsonaro praticamente voltava atrás, recuava a tudo que ele havia dito no discurso que ele havia feito no dia 7 aqui na Avenida Paulista. Dentre outras coisas, inclusive dizendo que tinha apenas algumas divergências pontuais com Alexandre de Moraes. No dia anterior tinha chamado Alexandre de Moraes de canalha. Chamou de canalha, disse que não ia obedecer, não ia acatar a decisão judicial do Supremo, enfim. Aí ele desfez tudo com essa carta redigida pelo Temer, mas o Vitorino está se referindo a um aspecto curioso desse episódio, que foi a publicidade que o próprio Michel Temer deu a tudo isso. A gente ficou sabendo... Agora está na hora de eu te contar a verdade. Tá. Me conta já. Deixa eu só terminar aqui para mostrar para todo mundo. O Temer deu uma entrevista poucas horas depois da carta ser publicada, a declaração à nação assinada pelo Bolsonaro. Ele deu entrevista para a CNN Brasil dizendo que foi eu, confirmando que ele tinha escrito a carta e tal. Nas redes sociais do Temer, ele postou até um vídeo. Tem um vídeo do Temer pegando o avião presidencial, dizendo, olha, o Bolsonaro me chamou, eu não me nego a ajudar. Tem a imagem, quem está acompanhando pelo youtube.com/grandeverdade tá vendo aí o Michel Temer com a sua silhueta inconfundível, caminhando aí pro jatinho presidencial. Ele postou isso no Instagram. A mensagem ali, olha aí, tô indo lá socorrer o Bolsonaro. Enfim. Essa publicidade toda, Vitorino, passou um pouco do limite, você acha? Olha, eu acho que primeiro ela não foi combinada. Já começa por aí. O Bolsonaro não sabia que o Temer ia divulgar essa história. Agora, quem que é o marqueteiro por trás das ações do Temer? É o Elcinho Mouco, não confunda. Mouco, com M. Então, assim, o Elcinho resolveu fazer publicidade do próprio trabalho. Então, assim, eu já escrevi vários roteiros para presidente, para governador, para prefeito. Eu nunca fiz publicidade de uma fala que eu tenha escrito, porque isso é um absurdo na minha cabeça, né? Eu estou olhando como profissional. Não dá para fazer isso. Aí o Elcinho quis se promover e quis promover o Temer.
Então foi uma bagunça generalizada. Mas isso já aconteceu em outras vezes. Lembra que o Temer já escreveu carta para Dilma? Vocês estão lembrados daquele episódio da carta do que ele não queria ser um vice decorativo? Sim, sim. E a carta vazou, né? A carta vazou. O áudio que ele gravou, lembra que um áudio ele também gravou, também vazou. Vazou então, sem querer. Todo mundo vaza as coisas. Nesse caso aí não dá para dizer que vazou, foi ele mesmo. Agora, a ideia do Bolsonaro, ele percebeu que ele realmente ia ter um problema sério. E, de fato, numa semana, eu acho que ou nessa semana ou na semana que vem, o foro dos filhos deles vai ser julgado, tá? Olha só que coincidência. Então, tem outras questões aí. Por que o Bolsonaro escolheu o Michel Temer? Porque ele é a figura mais próxima do Alexandre de Moraes. Essa é a real. E esse era o problema. O problema dele é o Alexandre, é o ministro. Aí ele escolheu o Temer, porque o ouvinte que não sabe, o Alexandre já foi secretário em São Paulo e foi uma indicação do Michel Temer. E aí quem levou ele para o STF foi o Michel Temer. Segundo a informação, segundo a imprensa, o telefonema que aconteceu do Bolsonaro para o Alexandre de Moraes tinha o Michel Temer na frente do Bolsonaro orientando o que ele tinha que falar pro Alexandre de Moraes. Isso saiu. Exatamente. Agora, você imagina o tamanho do medo que o presidente da República tava para chamar o Michel Temer, fazer uma carta e ligar pro Alexandre para dizer que tá tudo bem. É. Quem tem Xandão tem medo, né? Xandão tá no seu pé. Isso demonstra a força da perpetuação do poder, que o Vitorino falava também, aí não só pelas ideologias, mas também para quem joga muito bem institucionalmente, quem conhece o poder de dentro. E o Temer conhece muito bem, né? Muito bem. O Temer quer o quê com essa história toda, para finalizar? Ele tá com interesse. Ele quer ser um candidato no ano que vem? Ele quer estar no jogo. Não importa a posição que ele ocupa, ele precisa estar no jogo. O Temer já é um político de carreira. Ele está no jogo. O importante é não sair do jogo. É isso que ele quer. Eu ia falar aqui, ó, é um merchan do Campanhas Políticas nas Redes Sociais. Ótimo livro. Para quem quiser entender melhor aqui o que passa na cabeça do Elcinho Mocco, que o Elcinho Mocco é coautor desse livro, que ele, como é que fala? O artigo dele chama Minha Digital no Governo Temer. E aí vocês vão entender o processo de como que passa isso na cabeça dele. E, aliás, se vocês quiserem entender melhor o que passa também na cabeça desse brilhante comentarista que nós temos aqui hoje de política segunda-feiras, o Marcelo Vitorino, que é o homem... Como é que chama aquele negócio que vocês falavam? Homem que veste camisa preta, homem não sei o que lá, aquele negócio lá Heteropop. Heteropop. Se quiserem saber, ó, Vitorino também aqui, ó. Hoje ele é o homem berrante. Homem berrante do programa. Olha, o Temer pode ter várias intenções. Vamos lá. Ele pode ter a intenção de ser nomeado em algum lugar, o que daria para ele um belo foro. Então, ele pode, no governo seguinte, fazer parte como um ministro ou alguma coisa assim. Ele pode ser nomeado embaixador. Ele pode ser um presidenciável. Eu acho muito difícil, para ser sincero, que ele queira voltar a ser um presidenciável. Mas ele quer influenciar no peso na distribuição das peças. Que na política tem caras como Valdemar Costa Neto, por exemplo. Valdemar Costa Neto, você não vê ele, mas ele está lá. O Kassab, hoje é uma grande força. Ele está sem mandato, mas ele está lá. Então o Michel Temer, o que ele está querendo fazer é ser uma força como o Kassab, como o Valdemar Costa Neto, entendeu? Ele quer ser, de alguma forma, um peso decisório para a classe política. São articuladores, né? Articuladores importantes que atuam nos bastidores da política e figuras que nem sempre a gente dá a devida atenção. Mas é importante. Olha que curioso. Os três, hein? Eu citei 3 aqui. Nenhum dos 3 é campeão de voto. Mas são grandes articuladores.
O Sarney tá próximo, viu, Jô? Eu tô sabendo que ele tá próximo. Deixa eu falar um negócio. Essa carta do Temer aí, que ajudou a esfriar a história do impeachment, que estava quentíssima no dia 8 de setembro, logo após os discursos desastrados do presidente Bolsonaro. A carta do Temer ajudou a esfriar o impeachment, mas os processos continuam. Então, tem a história do TSE, que está avaliando a possível inelegibilidade da chapa Bolsonaro-Mourão. Aprendeu a falar, né? Tem a história das fake news. Vocês acreditam nessa contenção do Bolsonaro? O Bolsonaro ficou contido depois dessa carta? Ou isso aí é passageiro? Daqui a pouco ele vai pôr as manguinhas de fora, ele não vai aguentar e vai voltar a ser o Bolsonaro que a gente já conhece. O Bolsonaro raiz. Bolsonaro. Agora ele tá Bolsonaro Nutella. Agora ele tá no telinha. O que vocês acham? Essa carta do Temer deu uma esfriada, mas não vai segurar muito tempo? Qual que é o palpite de vocês? O que vocês acham? O que vocês acham que os políticos estão achando? Bom, vamos lá. Se você for... a conversa do Senado e da Câmara, tá? Eu tô te pegando vou te falar de temperatura de deputados diferentes. Eles não acreditam que a paz será duradoura. Mas qualquer paz num governo tão intranquilo é bem-vinda. Então, assim, até onde isso vai, ninguém está botando muita fé. Vamos ver o que vai acontecer com as próximas decisões judiciais que envolvem o presidente e seus filhos. E como é que ele vai reagir a isso. Entendi. Se as decisões forem contrárias a ele, existe uma chance dele voltar a tocar fogo no circo, né? Porque é o que ele gosta de fazer. E tem uma coisa, assim, hoje até uma novidade. Ele está próximo de anunciar o partido, tá? Ele está sem partido e eu fiquei sabendo que provavelmente nessa semana ele vai anunciar o partido. Quem vai ficar muito triste vai ser o Roberto Jefferson. Ele não vai para o PTB. Você já sabe qual é o partido? PP. Ele não vai para o PP também. Olha só, não vai para o PP. Vai para onde? Partido dos Trabalhadores? Vai para o PT? Não, ele já é do PT. Afinal, se ele não for candidato, o Lula não tem nem chance. Então, para mim, mais petista que ele, talvez nem o Lula. Ah, você sabe, mas não vai dizer, é isso? Eu não posso ainda revelar. Você quer confirmar? É o seguinte, ele já falou que ia mudar, que ia definir o partido só nesse ano umas 10 vezes. É, verdade. Me parece que hoje ele bateu o martelo. Agora, eu sei que PP não é porque o PP não quer. Aquela história que eu falei para vocês aqui, de que lá no Nordeste não tem como apoiar o Bolsonaro e querer ser eleito. Isso procede. Então, pro PP não é. E ele sabe que o PP não vai durar no governo, tá? E vice-versa, né? Como você mesmo disse, saiu uma nota hoje, inclusive, dizendo que o PP do Ciro Nogueira já tem discurso pronto para abandonar o barco e abraçar o Lula. Quando é que isso vai acontecer que a gente não sabe ainda. Lembra aquela propaganda do Zeca Pagodinho? Lembra que ele foi contratado por uma marca de cerveja, depois ele teve que fazer... Não, aquilo foi só um amor de verão. Mas tá me parecendo aquele comercial do Zeca Pagodinho. Vocês acham que o Bolsonaro vai respeitar as eleições do ano que vem ou esquece também? Ele tá ainda com a ideia de golpe, né? É um golpe. Vocês acham que ele vai respeitar o resultado das urnas, qualquer que seja ele, no ano que vem? Depende. Depende, assim. Ele sabe que não tem nada disso. Mas ele vai ter que fazer igual o Trump. Ele vai ter que morrer abraçado com essa ideia. Assim, se você fosse o Bolsonaro, e não com a sua cabeça, Aldrin, você tem que pensar assim, se eu fosse o Bolsonaro com a cabeça do Bolsonaro, você tem que morrer abraçado com a ideia de fraude, cara. Porque você vai perder. A grande verdade.